Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre educação. De acordo com o Unicef, o acesso à escola pode evitar a morte de quase 2 milhões de crianças e adolescentes no mundo até 2030. Um estudo feito pela Unicef mostrou a importância da criança e do adolescente estar dentro da escola. Ainda segundo a pesquisa, a maioria das vítimas de homicídio está fora do colégio ou prestes a abandoná-lo. Em números reais, o jovem dentro da escola pode evitar a morte de quase 2 milhões de pessoas em todo o mundo até 2030. Um levantamento feito em 2015 mostra que a América Latina responde por quase metade de todos os homicídios do mundo envolvendo jovens entre 10 a 19 anos. Trazendo para a realidade brasileira, 32 meninos e meninas entre 10 e 19 anos são vítimas de homicídios por dia. É o primeiro lugar em número de assassinatos em todo o planeta. Eu recebo no estúdio Ana Carolina Fonseca. Ela é oficial de educação do Unicef. Muito obrigado, Ana Carolina, pela sua presença. Por que investir em educação é eficaz para reduzir homicídios? Bom, obrigada pelo convite, primeiro. É um prazer poder estar aqui hoje trazendo esse tema. Por que a educação ela é eficaz para reduzir homicídios? O que a gente vê é uma criança ou um adolescente que está fora da escola, ele está muito mais vulnerável a sofrer uma violência letal ou a sofrer uma série de violações. Então, quando essa criança, esse adolescente, ele está inserido dentro da escola, ele faz parte de uma rede de proteção, que também pode ter questões, então não basta estar na escola, mas uma criança ou um adolescente fora da escola, ele fica muito mais vulnerável. Então, o Unicef tem trazido com muita preocupação e com muita energia essa pauta. Uma pesquisa que o Unicef realizou no Ceará, em 8 municípios do Ceará, mostrou que mais de 70% de adolescentes que tinham sido assassinados no ano de 2015 estavam fora da escola há mais de 6 meses. Então a gente vê que é um caminho aí que pode justamente levar a essa violência extrema. Por que a escola favorece essa rede de proteção? Na prática, o que acontece? Ele tem a quem procurar, ele tem pessoas que podem ajudar no momento de crise que ele passa pela vida? Esse até seria o ideal, né? A escola, na verdade, quando a gente diz estar na escola, é o primeiro capítulo apenas. Numa escola, uma criança e um adolescente, primeiro, ele deveria ter a possibilidade de visualizar um futuro, de poder ter desejos, de poder pensar em projetos de vida. Então, a escola, a gente entende que é esse espaço e deve ser esse espaço em que o adolescente vê sentido em construir uma trajetória de vida que o afaste da violência, que o deixe, né, assim, distante desse contexto de violência. A escola é esse ambiente em que o adolescente e a criança ele pode justamente encontrar um diálogo. Então, onde muitas vezes violências que ele pode sofrer no ambiente familiar, na comunidade, e que ele não encontrou outros caminhos para se sentir acolhido, a escola pode ser esse espaço, né, em que um professor, um educador pode ali perceber que existe uma situação colocada e poder acionar a rede. Acho que o fundamental é pensar que um adolescente, uma criança, ele precisa estar numa rede de proteção. E a escola, a gente sabe que é hoje, né, universal e é onde a criança pode estar. E a escola, ela tem canais, ela tem formas de acionar o restante da rede para ajudar a acolher integralmente essa criança e esse adolescente. Então, de forma alguma é dizer que se ele estiver na escola, ele vai ter sanado todas as questões de saúde ou de assistência social, de cultura, mas a gente entende que a escola é um espaço de dar acesso a outros direitos, e por isso é tão importante estar dentro da escola. Vocês têm até uma projeção para 2030, né? Ou seja, o número de crianças e adolescentes que poderiam deixar de sofrer esse tipo de violência, não é isso? O que a gente tem hoje, a gente está trabalhando muito com o horizonte de 2030, né, que são dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, a ideia é que até 2030 toda criança, todo adolescente possa estar na escola aprendendo. Qual que é a realidade que a gente tem no Brasil hoje? São 2,8 milhões de meninos e meninas de 4 a 17 anos que estão fora da escola. Então, esse número ele é um alerta muito sério que nos mostra que para chegar em 2030, com um contexto de educação efetiva, a gente tem muito para caminhar. E mais do que isso, né? Então, a gente tem 2,8 milhões que estão fora da escola
E a gente tem aí só na rede pública, no ensino básico da rede pública, 6,5 milhões de meninos e meninas com distorção em idade série, eles estão com 2 ou mais anos de diferença entre o que seria a idade e a série que ele está cursando, e que é um dos fatores de desestímulo e que leva muito à evasão. Então a gente tem um desafio muito grande ainda pela frente. Agora, essas crianças estão fora da escola ou prestes a abandonar, não é isso? Isso é muito grave, né? Ou seja, tem 2 realidades aí que precisam ser combatidas. 2 realidades. Então, a gente tem as que estão fora, e aí tem um desafio muito importante que muitas vezes os gestores públicos, quando você pergunta, ele pode te dizer, não, eu não tenho um problema com vagas, porque eu atendo todas as crianças e adolescentes que querem vaga. Eu atendo todas as famílias que buscam vagas. Mas tem muitas crianças e adolescentes que não chegam nesse ponto. Então, se você não vai atrás, você sequer conhece o tamanho do seu problema. Então, esse é um ponto. E muitos meninos que estão dentro da escola e não estão aprendendo. Então, que estão frequentando, ou às vezes com uma frequência muito grande, repetindo. Então, a gente tem, infelizmente, uma cultura de fracasso escolar no Brasil muito forte. Então, eu escuto isso muito dos adolescentes. Você já pode desistir, você vai repetir de ano, você já repetiu, você não tem jeito. Então, isso a gente entende que a escola, ela pode proteger, mas ela também pode produzir violência. E, infelizmente, é outro desafio que a gente tem, a escola produzindo violência, a escola evadindo os meninos, a escola colocando os meninos para fora também. Falta incentivo para deixá-los dentro do ambiente escolar? Olha, quando a gente olha os dados, e o Unicef tem acompanhado já há muito tempo, né, as razões, né, dos meninos e das meninas evadirem. Então, o Unicef tem hoje uma ferramenta, né, que chama Busca Ativa Escolar, que apoia os gestores justamente nesse processo, e a gente já tem um mapa muito interessante das causas que levam os meninos e as meninas a saírem. Mais da metade apontam desinteresse pela escola. E aí, quando a gente vai tentar entender, mas o que é um desinteresse pela escola? Aí são camadas bem mais profundas, né? Então, é uma vivência de bullying, é uma vivência de uma violência na escola que não foi cuidada pela escola, então que não foi olhada. Às vezes, os próprios meninos percebem os professores desmotivados, porque também se sentem desvalorizados, e uma conexão com a vida. É o que mais eles apontam que sentem falta. Assim, por que eu estou ali estudando? Por que eu vou estudar? Por que eu vou todos os dias para um ambiente em que as pessoas não acreditam em mim? Então, falta, acho que principalmente, acreditar nesses meninos e estar mais junto deles. Existe um perfil mais preocupante na sua avaliação, uma faixa etária, um público-alvo? A gente sabe que a América Latina responde por metade dos homicídios do mundo, né? Ou seja, jovens entre 10 a 19 anos estão na faixa mais preocupante na sua avaliação? Estão na faixa mais preocupante, então quanto mais a gente se aproxima dos 18 anos, né, a evasão escolar, ela tem 2 faixas preocupantes. A gente tem aí a primeira infância, então o acesso à creche, à pré-escola ainda é uma questão, mas a gente tem de 15 a 17 anos uma faixa etária que precisa ser olhada. Então, a adolescência é uma faixa muito crítica, principalmente porque esses meninos terminam o fundamental e às vezes falta um diálogo dos gestores, da rede pública municipal para estadual. Então, esse menino se perde entre o fundamento, entre terminar ele não completa, ele não vai para o médio. Ele não dá mais um passo, porque depende dele, da família, enfim, às vezes buscar essa outra rede, então é preocupante. E os meninos negros da periferia. Então, a maior parte dos meninos que são assassinados no Brasil hoje são jovens negros das periferias. Tem endereço, tem cor, tem raça enfim, a gente é uma decisão não olhar, mas o problema está muito bem colocado. Nas cidades ele está bem colocado. É um perfil muito específico, né? Ou seja, a gente observa que a questão do homicídio persegue justamente jovens, negros e de família de baixa renda, né? Isso chocou muito na hora de vocês confirmarem esses dados, ou seja, é uma realidade que todo mundo sabe, mas quando a gente consegue mensurar, assusta? Acho que o que mais assusta é quando a gente vai tentando compreender mais o fenômeno. Então, a gente olha e fala, bom, a maior parte dos jovens que são assassinados são negros. E aí parece que está resolvido, está naturalizado. Então, quando a gente vai aprofundando essa discussão, aí você vê, são negros e estavam fora da escola há mais de 6 meses. Quer dizer, você vai perdendo esse menino e isso vai assustando. Como que esse menino ficou tanto tempo fora da escola e isso não gerou um alerta? Aí você vai tentar entender a história de vida. Passou alguma vez pelo Conselho Tutelar ou por uma unidade de saúde? Quer dizer, não. E aí você vai vendo que isso foi se perdendo e isso assusta. Um dado
dessa pesquisa do Ceará também, mostrou, por exemplo, que, se eu não me engano, mais da metade, quem quiser depois conferir a pesquisa, chama Trajetórias Interrompidas, recomendo, mas levantou um alerta, por exemplo, que uma parcela muito significativa das mães desses meninos que foram assassinados foram mães adolescentes. Então, os filhos de mães adolescentes, mães que ainda precisam estudar, que também muitas vezes vão abandonar o estudo, e entre as meninas a gravidez é um fator crítico de abandono. A gente está olhando para esses meninos, né, para os filhos dessas mães adolescentes. Então, quando a gente olha, de fato é a ponta do problema. Então, ele vai trazendo vários outros. E quanto mais a gente entra, a gente vai chegar, enfim, na primeira infância, vai chegar em negligências que foram se acumulando, que foram passando. Acho que isso é o que mais nos assusta. Vamos falar de uma palavra que marca essa vulnerabilidade, né? Ou seja, o medo, né? O medo dificulta o acesso até o ambiente escolar. O medo dificulta o acesso. Nenhuma criança, nenhum adolescente deveria ter medo de ir para a escola, de estar na escola. E, infelizmente, nas grandes cidades, isso faz parte do dia a dia desses meninos, dessas meninas. Então, é medo de não chegar na escola. Então, a gente tem uma violência que está no entorno da escola, tiroteios, né, confrontos. A gente escuta relatos muito sérios de inclusive, pais que têm que proteger os filhos no caminho para a escola de cenas muito tristes, né, de pessoas, inclusive operações policiais, de pessoas que estão pelo caminho ali, que foram vítimas. A gente tem esses conflitos, então, muito próximos de escolas. Dentro das escolas, infelizmente, são recorrentes as imagens de crianças deitadas no chão, se protegendo desses tiroteios. Então, infelizmente, a gente tem essa realidade para encarar. Medo de ir para a escola, medo de estar, medo de voltar. Então, no geral, assim, esses meninos que estão mais próximos dessa realidade vêm de famílias que têm uma vulnerabilidade. Então, às vezes, a mãe ou o pai trabalham muito distante e ficam ali com essa preocupação, quer dizer, meu filho, ele está ou ele não está na escola, ele conseguiu chegar ou não conseguiu. Ana Carolina, para a gente fechar essa linha de raciocínio, como melhorar essa realidade sabendo do nosso cenário? Acho que toda a provocação que o Unicef tem tentado trazer com todos os parceiros é possível. Então, o Unicef tem provocado vários parceiros e juntos tem desenvolvido uma série de ferramentas, de recomendações para mostrar que é possível mudar essa realidade com os recursos que já existem. Então, fundamental, uma palavra já batida, enfim, a intersetorialidade, que parece uma coisa muito vaga, mas é o que a gente percebe hoje. A gente tem equipes de saúde que estão no campo, a gente tem equipes de assistência. Se você articula essa rede, você dá conta de identificar, enfrentar essa vulnerabilidade e chegar a uma rematrícula. Ana Carolina, muito obrigado pelas suas informações. Ficamos por aqui. Até o próximo Rio em Pauta.